Um dia desses eu ouvi uma história e eu achei super a ver, assim, vim aqui compartilhar com vocês a história de dois cãezinhos que moravam numa vila chamada Vila dos Mil Espelhos. Essa vila tinha esse nome engraçado, curioso, porque tinha uma casa nessa vila que era a Casa dos Mil Espelhos, onde você entrava e tinham vários espelhos apontados na direção de quem entrava na casa. Então, assim que você entrava na casa, você via o seu reflexo, né, nesses 1000 espelhos. E aí, um dia, um desses cãezinhos, né, ele era muito feliz, muito alegre, muito contente, e ele resolveu ir na direção daquela casa e conhecer finalmente a Casa dos 1000 espelhos. E quando ele entrou, ele se deparou com 1000 outros cãezinhos felizes, alegres e contentes, abanando o rabinho na direção dele. E aí ele saiu daquela casa falando, caramba, que lugar legal, eu quero voltar aqui mais vezes. O outro cãozinho, que não era tão feliz quanto esse primeiro, também resolveu conhecer a Casa dos 1000 espelhos. E chegando lá, quando ele entrou, ele viu 1000 cães assustadoramente olhando na direção dele, assustados, com aquele olho arregalado, e rapidamente os cães começaram a mostrar os dentes e rosnar para ele. E ele saiu de lá falando, Deus me livre, nunca mais eu volto aqui. E eu achei essa história bastante interessante de contar aqui para vocês, porque eu acho que a vida é exatamente assim. Quando a gente adota uma postura otimista e tranquila diante das coisas, as coisas elas se transformam e as coisas se tornam otimistas e tranquilas em direção a gente. Por outro lado, quando a gente adota uma postura pessimista, uma postura agressiva, uma postura raivosa diante das coisas, pessimismo, agressão e raiva é tudo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente consegue de volta do mundo, né? Eu tava conversando outro dia com uma amiga minha e ela fala uma coisa que eu acho muito bacana, que assim, se as coisas, quando você vive as coisas, elas não tem um propósito, não tem uma razão de ser, um motivo de ser claro a princípio, né? Porque a gente fala, nossa, mas tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo de acontecer dessa forma, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir o porquê que as coisas estão acontecendo do modo como elas estão acontecendo, e nem sempre esse motivo, essa razão, esse propósito tá claro. A gente fica, às vezes, questionando, né, e querendo saber, né, mas por que isso tá acontecendo? Qual é a razão disso tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Qual o motivo? Qual é o propósito disso tá acontecendo na minha vida? E ela diz, se você não consegue identificar um propósito, dê um propósito. Se você não consegue identificar um propósito logo de cara, invente um propósito para aquilo, dê um propósito para aquilo. E aí uma situação muito interessante aconteceu comigo uns dias atrás, né? Com essa mudança de vida, eu entreguei o meu consultório e enfim, trouxe tudo que era do meu consultório aqui para minha casa. Então eu tive que fazer alguns acertos, né, pensando principalmente em vida financeira. Antes eu tinha uma conta de celular que eu pagava um absurdo por mês, eu tinha um plano que eu acho que era de 6 GB de internet, né, por mês de celular, porque eu tava muito na rua, porque nem sempre eu tinha internet de qualidade. E agora, em casa, ficando aqui com o Gael, e a ideia é trabalhar cada vez mais de casa, eu não preciso de um plano de 6 GB, né, no celular. A gente tem uma internet super bacana aqui em casa e eu fico conectada no Wi-Fi o tempo todo, então eu não precisaria desse plano de internet. E aí eu fui no shopping, né, e mudei o plano, conversei com o pessoal da operadora e falei, olha, não preciso mais desse, vamos ver um outro que seja mais condizente com as minhas necessidades. E eu mudei para um plano de 500 mega, né, e achei que os 500 mega iam ser suficientes, porque eu nem sabia quanto que eu usava de internet por mês, né, não sei o quanto que representa subir meia dúzia de fotos para o Instagram, gravar um vídeo ou qualquer coisa do gênero, não tenho esse conhecimento, né, sou muito leiga nesse assunto de megabytes. E aí, putz, o próprio parto do Gael já foi um saco, né? Porque aí eu fui pro hospital e fiquei no hospital mais do que eu achava que eu ia ficar. E aí o meu plano de internet acabou. E pra carregar uma foto no Instagram era outro parto, né? E eu me decepcionei muito com 500 mega. 500 mega passou a ser muito pouca coisa. E aí, então, eu tava na cabeça, né? Nossa, eu preciso ir na operadora, eu preciso fazer o próximo plano, né? O próximo plano, dar um upgrade pro próximo plano, porque eu, às vezes, tô na rua, né? A gente vai passear, a gente vai pra cima e pra baixo. Eu, Ricardo, a gente é muito rueiro e o Gael tá sendo junto com a gente. E aí, me falta internet. E aí, eu resolvi, então, falei, não, da próxima vez que eu for ao shopping, eu vou passar na operadora, né? Na loja da operadora e vou migrar pra um plano superior, né? E nunca tinha tempo de fazer isso, evidentemente, né? Porque com um bebezinho pequeno, a última das prioridades é mudar o plano de internet.
do celular. E aí eu de vez em quando eu recebo um SMS, né, da operadora falando você foi inserido no aplicativo sei lá o que de música, se você não quiser, digite sair, né? Ou então, você assinou tal pacote promocional, se você não quiser, digite sair. E eu sempre digitando sair e brigando, porque saco, né? Essa operadora fica, e se um dia, de repente, eu perco o timing de digitar sair, os caras estão me cobrando por uma coisa que eu não escolhi participar. Sempre com raiva, né, da operadora, que saco, né? Enfim, e aí, um dia desses, eu tinha acabado de pensar nisso, né? Tinha acabado que saco, né? Não tô conseguindo ir no shopping para fazer a alteração de plano, tem que ser pessoalmente. Quando eu recebi um SMS, alguns minutos, talvez uma hora depois, eu recebi um SMS falando parabéns, você migrou pro plano X, que era exatamente o plano acima, né? Pagando tanto por mês e você tem 2 GB de internet. E, de novo, né? Neurônios, sinapses, né? Conexões nervosas viciadas. Que saco essa operadora me mudando para uma coisa, eu não pedi por isso acontecer, né? Mas na sequência eu virei e falei, mas espera, não era exatamente isso que eu queria? Né? Não era exatamente, eu tô reclamando que eu não tenho tempo de ir ao shopping para fazer essa migração para um plano superior de internet e de repente isso vem para mim e por causa de uma mente viciada, porque a nossa mente ela é viciada em determinados comportamentos, eu tô aqui me queixando disso ao invés de agradecer por isso. E naquele momento é tão engraçado, gente, e testem fazer isso, vocês vão entender, vocês vão acreditar em mim, vocês vão voltar aqui e falar, Flávia, é isso mesmo. Quando você não resiste ao que está acontecendo, né? Quando você simplesmente vira e fala, beleza, né? Isso, aconteceu e você agrega um propósito àquilo, né? Você inventa, nem que seja da sua cabeça, você inventa um motivo para aquilo tá acontecendo. Então, naquele momento eu coloquei na minha cabeça que o universo, ele tava vendo quão difícil para mim tava sendo sair de casa para ir ao shopping fazer essa alteração e ele tinha resolvido quebrar o galho, ser meu chapa e fazer com que isso acontecesse, né? Gente, no instante seguinte, a sensação de paz que me invadiu foi indescritível, né? Eu deixei naquele momento de sentir raiva da operadora e de vibrar essa raiva, porque aí a gente leva essa raiva adiante, né, no nosso dia, para nossa próxima atividade, para o nosso próximo compromisso, para a próxima coisa que está acontecendo. E eu acho que quando as pessoas me perguntam, mas como que a gente cria a nossa realidade, né? Fala aí de lei da atração, fala aí de segredo, e eu não faço a menor ideia de como essas coisas acontecem. Mas uma coisa eu sei, a forma mais efetiva e mais rápida da gente criar a nossa realidade é escolhendo de que modo a gente quer enxergar para as coisas, porque cada situação que acontece é um espelho, e a gente pode escolher de que modo a gente quer olhar para esse espelho, se como um cãozinho feliz abanando o rabo, ou então se como um cão raivoso, agressivo e descontente. Deixo aí você com a reflexão, qual dos 2 cãezinhos você vem sendo? Um grande beijo, namastê, até a próxima, tchau!